Previdência privada, será que ela vale mesmo a pena para você? Eu tenho certeza que se você sair perguntando para as pessoas que você conhece ou as pessoas da rua qual o melhor investimento que elas poderiam fazer para melhorar a sua aposentadoria no futuro, a maioria delas vai dizer que é uma previdência privada em algum banco. Talvez você esteja querendo fazer uma para você e talvez você até já tenha uma, mas a maioria das pessoas ainda desconhece quais são as vantagens e desvantagens de você ter uma previdência privada. E eu não quero que você seja mais um perdido que foi na onda da maioria ou que simplesmente acatou ingenuamente a sugestão do gerente do seu banco e contratou uma previdência sem entender se isso era o melhor investimento que você poderia fazer no seu caso. Então, se você quer tirar suas dúvidas sobre previdência, fica comigo nesse vídeo. E a previdência privada nada mais é do que uma narrativa muito forte que os bancos criaram há décadas sobre o melhor investimento para você se prevenir e ter uma aposentadoria melhor, né? Afinal de contas, se você olhar comigo aqui no site do gov.br, você vê que os valores, né, o teto do INSS para esse ano de 2025 é de R$ 8.157,41. Isso para aposentadoria, auxílio-doença ou pensão por morte. Então não é um valor alto assim, né? Muitas pessoas ficam preocupadas em como é que elas vão sobreviver, pagar plano de saúde, viajar, pagar todas as suas despesas mensais com um teto desse de R$ 8.000. Então, a narrativa dos bancos é que, além daquela aposentadoria do INSS, você tenha também uma aposentadoria que você mesmo providenciou junto ao seu banco. E essa é uma ideia que convence muita gente, porque ela passa a sensação de que a pessoa está sendo zelosa, está sendo precavida, né, cuidando do seu futuro. Mas a verdade nua e crua é que, na maioria dos casos, o que você está fazendo é entregando o seu dinheiro, perdendo rentabilidade, fazendo com que o banco enriqueça às suas custas, ou seja, às custas da sua ingenuidade, da sua falta de conhecimento para pegar o seu dinheiro e você mesmo investir diretamente nas coisas que têm mais retorno. Na prática, uma previdência privada é um fundo de investimento que o banco cria para unir o dinheiro de várias pessoas ali que estão aportando mensalmente ou de uma vez só, e ele administra conjuntamente esse dinheiro, né? E essa forma, esse fundo, né, de investimento, ele tem algumas vantagens que nós já vamos ver, mas ele tem uma grande desvantagem, que é ter altas taxas, historicamente falando, né? Então você paga um preço por isso. E embora exista uma pressão no mercado para reduzir a quantidade das taxas e o valor de cada uma delas, né, você ainda encontra previdências com várias taxas diferentes. Por exemplo, a taxa de carregamento. A taxa de carregamento é comum que você a encontre no valor de 2%. Então, como ela funciona? Se você vai aportar R$ 100 por mês e tem uma taxa de 2% na sua previdência, desses R$ 100 que você acabou de aplicar lá no seu fundo, R$ 2 já ficariam retidos automaticamente, ou seja, você só vai ter rentabilidade em cima dos 98 restantes. Ela é uma taxa abusiva, portanto. Então você deveria procurar uma previdência que não tenha taxa de carregamento. E outra taxa abusiva é a taxa de saída, que é aplicada em algumas previdências quando você quer resgatar o valor total ou uma parte dele em menos de 5 anos. E ela chega a 5% do valor que você vai sacar. Também é uma taxa que você deve evitar. Se você quer ter uma previdência, não escolha uma com taxa de carregamento nem com taxa de saída. E aí nós temos a taxa de administração. Essa taxa é obrigatória. Todos os fundos de previdência de todos os bancos vão ter a sua taxa de administração própria, que vai variar aí no valor, e ela chega a 2, 3% ao ano, que é um valor alto. Essa é uma taxa cobrada pelo gestor daquele fundo para administrar o dinheiro daquelas pessoas e escolher o melhor investimento a cada mês para fazer com aquele dinheiro, né? Só que ela é uma taxa muito exagerada. Por quê? Na maioria dos fundos de previdência que as pessoas contratam, que são de renda fixa e de muito baixo risco, o que o gestor vai fazer é aplicar a maior parte desse dinheiro, para não falar todo esse dinheiro, em Tesouro Selic.
que tem uma rentabilidade líquida anual de cerca de 12%. Então você imagina que se você está numa previdência que tem taxa de administração de 3%, o gestor daquele fundo vai aplicar majoritariamente o dinheiro em Tesouro Selic, conseguindo 12% aí de rentabilidade ao ano, só que ele vai te repassar só 9%, porque ele ficou com 3% como taxa de administração. Então você tem que pensar que se você aprendesse a pegar o seu dinheiro e investir diretamente no Tesouro Selic, você teria a rentabilidade máxima, que é de 12%. E por que esses grandes bancos como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco conseguem manter essas altas taxas como essa de 3% ao ano? A maioria das pessoas, quando quer investir algum dinheiro, vai procurar o gerente do seu bancão lá, né? Confiando que quando ela pergunta, nossa, qual o melhor investimento que eu posso fazer para a minha aposentadoria, ele vai passar uma recomendação honesta. E na verdade, ele tem uma cartela de opções que ele precisa indicar, né, de produtos do banco do qual ele é funcionário, e ele precisa vender esses produtos para o maior número de pessoas para ganhar a comissão dele como vendedor, né? Você precisa entender que o gerente do banco nada mais é do que um vendedor de produtos do banco. Ele não é o seu amigo, ele não está ali para passar uma recomendação honesta para você. E esses bancões, eles se aproveitam da ingenuidade da maioria da população e sustentam essas altas taxas, né? Porque a maioria das pessoas não sabe que se ela entrar numa corretora, ela consegue encontrar mais opções de fundos de previdência com taxas de administração bem menores e inclusive retornos anuais muito superiores, né? Como as pessoas vão majoritariamente nesses grandes bancos, eles conseguem manter essas taxas muito altas, enganando, né, você e as outras pessoas. E como você encontra o valor dessas taxas? Vamos pegar, por exemplo, a Caixa, né? Se você entrar no site da Caixa Seguridade, que é a parte onde você vai ter as previdências dela, você logo aqui abaixo, ó, vai ter vários fundos com os nomes diferentes aqui, as suas categorias variando, e ele já marcou para você a taxa de administração. Então, se você descer aqui, ó, você vai ver que tem fundos com taxa de 2,5% ao ano, 2% ao ano, ó, 2%, outro de 3%, que é uma taxa extremamente alta. E veja que, por exemplo, esse de 3%, eles teve um retorno nos últimos 12 meses de somente 6,93%. Eu acabei de falar para você que o Tesouro Selic, se você investir o seu dinheiro diretamente nele, te dá uma rentabilidade de quase o dobro. Então, as centenas de pessoas que estão inocentemente investindo seu dinheiro nesse fundo de previdência, por exemplo, estão deixando a metade da rentabilidade praticamente para o banco de presente, né? E isso só porque elas não estão olhando os números na hora de fazerem a sua contratação da previdência ou para decidirem se elas vão manter ou não esse investimento. Outro problema muito comumente encontrado nas previdências desses bancões é que eles embutem outros produtos bancários deles dentro desses fundos de previdência, como por exemplo o seguro de vida. E eles colorem isso de um jeito que fica muito bonito para você, como se fosse muito vantajoso. Mas vamos supor que você tem uma previdência de um bancão onde você está aportando todo mês R$ 100. Só que ela tem uma taxa de carregamento de 2%, ou seja, R$ 2 já são perdidos a cada aplicação sua, e ela tem um seguro de vida embutido de R$ 12 por mês, por exemplo. Então isso significa que a cada mês, quando você pega R$ 100 do seu dinheiro e coloca lá, você já fica com menos R$ 2 e menos 12, ou seja, você só vai ganhar rendimento, só vai ter retorno financeiro em cima dos 86% restantes. Mas como o meu papel aqui é fazer uma análise justa para você, eu vou listar agora quais seriam os benefícios de ter uma previdência. E o primeiro deles, e o principal, na minha opinião, é em termos de sucessão patrimonial. Por quê? A previdência privada, ela é uma das melhores formas de você deixar um dinheiro para um herdeiro. E por que ela é uma das melhores formas? Porque esse dinheiro não passa por inventário. Então, se você ainda não sabe desse processo, quando você vem a falecer, os seus bens e direitos, eles são inventariados e só no final do processo do inventário, que demora meses ou anos, e em alguns casos se arrasta por décadas quando tem alguns problemas,
Só depois desse tempo todo é que o seu herdeiro ou herdeiros vão receber o dinheiro e os bens que você tinha, além deles terem que arcar com o custo do inventário, que pode ser caro. Mas as previdências são entendidas pela lei hoje como se fossem seguros de vida, então dessa forma elas vão passar para os seus herdeiros fora do inventário, né, antes dele. Então, o comum que tem acontecido é que o seu herdeiro possa receber o dinheiro, sacar, né, o dinheiro da sua previdência cerca de 30 dias após o seu falecimento. Isso é muito rápido, né, se a gente parar para pensar. Mas tem um detalhe aí, o seu herdeiro só vai receber esse dinheiro por fora do inventário se você, quando foi lá contratar a sua previdência privada, nomeou essa pessoa como seu beneficiário da previdência. Se você não nomeou ninguém naquela ocasião, todo esse dinheiro da sua previdência vai passar normalmente pelo inventário e só lá no final é que o seu herdeiro vai receber esse dinheiro da previdência. Então, se você tem pretensão de usar a previdência privada para a sucessão patrimonial, é primordial que você nomeie o seu beneficiário lá na contratação, senão nada disso acontece. E um outro benefício das previdências, que também tem a ver com a sucessão patrimonial, é que elas são hoje entendidas pela lei como isentas do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Se você não sabe ainda, quando você falece, os seus herdeiros, para receberem aqueles bens que você tinha, eles têm que pagar esse imposto que é de 4 a 8% do valor do patrimônio, a depender do estado onde você mora, porque esse é um imposto estadual e a alíquota depende de cada estado. E antigamente o ITCMD podia incidir inclusive em cima das previdências. Então, mesmo que o seu herdeiro pudesse receber esse valor aí aproximadamente 30 dias depois da sua morte, ele tinha, em muitos casos, que pagar esse imposto. Só que se você olhar comigo, essa notícia do Supremo Tribunal Federal, de 16 de dezembro de 2024, né, uma notícia relativamente recente, o Tribunal Superior, ele proíbe a cobrança do imposto da herança, né, em planos de previdência. Isso vale para todos os tipos de previdência. Então, a boa notícia é que a partir de dezembro do ano passado, os estados não podem mais cobrar o ITCMD em cima do valor das previdências privadas. E por causa desses benefícios ligados à sucessão patrimonial, algumas pessoas com um patrimônio maior costumam deixar uma parte pequena do patrimônio delas investida em uma previdência privada, justamente para funcionar como se fosse esse seguro para o seu herdeiro já receber de cara, né, depois da sua morte, esse valor, inclusive poder usá-lo para pagar os custos do inventário para receber o restante dos bens. Afinal, se você fizer as contas, para quem tem um patrimônio de R$ 1 milhão, só de imposto, num estado em que a alíquota seja 8%, o herdeiro pagaria R$ 80 mil de ITCMD. Imagina o valor disso, né? E um segundo benefício das previdências privadas é você poder usá-la para abatimento fiscal, ou seja, você pode usar um plano de previdência para conseguir pagar menos imposto anualmente lá na sua declaração de imposto de renda. Então, para a gente fazer uma conta redonda, vamos supor que você tem uma renda tributável de R$ 100 mil ao ano, que dá aproximadamente aí R$ 8 mil por mês. Se você investir 12% disso, ou seja, até R$ 12 mil em um fundo de previdência por ano, você consegue reduzir a sua base de imposto em 12% também, ou seja, de R$ 100 mil para R$ 88 mil, que seria a sua nova base de imposto. E aqui a gente precisa lembrar que existem dois tipos de previdência privada, o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. E esse benefício do abatimento fiscal, ele existe somente para o caso do PGBL. E o PGBL é a previdência mais adequada para quem faz a declaração de imposto de renda completa e que tem muitas deduções, principalmente de saúde e educação, para fazer nessa declaração. Já o VGBL é mais adequado para quem faz a declaração simplificada, não tem muito gasto de saúde e educação para ser deduzido, que aí nesse modelo de declaração, a simplificada, você tem direito a abater automaticamente 20% dos rendimentos tributáveis sem ter que mostrar comprovante deles, só que limitados ao teto de R$ 16.754 esse ano.
Então, pegando como exemplo aquela mesma renda tributável de R$ 100.000 ao ano, se você não tem muitas deduções a fazer, você pode optar por um VGBL, fazer sua declaração de imposto de renda simplificada, que aí você tem direito a abater 20%, né, do imposto, que daria R$ 16.754, né, que são bem mais do que os 12% que é o limite do PGBL. Então você precisa aprender a fazer essas contas a depender da sua renda tributável, obviamente, para decidir qual previdência vai ser mais adequada para você, uma VGBL ou um PGBL, se você quer ter uma previdência. Porque imagina, por exemplo, que a sua renda não é de R$ 100.000 ao ano, é de R$ 200.000. E aí, no caso de você ter um VGBL, fazer a declaração de imposto de renda simplificada, você poderia deduzir somente aqueles R$ 16.754, que nesse caso, de uma renda de R$ 200.000, representariam somente 8,37%. Então, se você tem uma renda maior, provavelmente vai ser mais adequado para você contratar um PGBL, onde você consegue aí 12% da sua renda, independente do valor que ela seja, né? Que vai ser uma porcentagem muito maior do que aquele teto de R$ 16.000 de abatimento de imposto. Mas tem um detalhe que precisa ser considerado. Vamos supor que você tem uma renda mais alta, como por exemplo esses 200.000 tributáveis ao ano, e você decidiu contratar um PGBL para pagar menos imposto agora, né, anualmente. Você precisa lembrar que o abatimento fiscal do PGBL, na verdade, é um diferimento tributário. É uma forma de você adiar o imposto que você pagaria agora para pagá-lo lá na frente, lá na época do resgate da sua previdência. E como que isso funciona? No resgate de um PGBL, você paga um imposto maior, porque ele incide sobre todo o patrimônio. Então vamos supor que você foi ao longo da vida investindo lá mensalmente e no total você aportou R$ 400.000 nesse fundo de previdência e hoje você tem um saldo disponível para resgate de R$ 1 milhão. Se o seu plano de previdência é um PGBL, o valor de imposto que você paga no resgate, ele é sobre o total do patrimônio, ou seja, em cima de R$ 1 milhão. Já se você tiver um VGBL, o imposto incide somente sobre os rendimentos. Então, se você aportou 400.000 ao longo da vida e tem o saldo de 1 milhão hoje, você vai pagar imposto em cima de R$ 600.000 apenas, que é o lucro que você teve com aquele investimento. Então você precisa entender que não é que o PGBL te proporciona pagar menos imposto no total, ele só te proporciona adiar esse imposto para você pagá-lo mais caro lá no resgate, né? Portanto, se você está usando uma previdência privada para fins de sucessão patrimonial, é só você ter essa consciência de que, se você optar hoje por um PGBL para reduzir a sua base de imposto paga anualmente, agora, no presente, lá no resgate, o seu herdeiro vai sacar um valor proporcionalmente menor por causa do imposto maior. E se você optar hoje por um VGBL, né, o valor de imposto que o seu herdeiro vai ter vai ser em cima somente dos rendimentos do fundo. Então, são informações importantes que vão te ajudar a definir qual a melhor escolha para você, né? Quanto mais informações você tem, melhor você consegue fazer a sua escolha. Então vamos à resposta que originou esse vídeo, né? Que é aquele questionamento de: a previdência privada vale a pena para mim? Bom, se você pensar como investimento, né? Se você está procurando uma previdência como investimento, uma fonte de renda para a sua aposentadoria, definitivamente não compensa. Porque você já viu que você aprendendo a investir diretamente o seu dinheiro em um tesouro, o Selic, por exemplo, que é o mínimo aí que você deveria aceitar de rentabilidade, ou se você quiser uma rentabilidade superior no Tesouro IPCA+, né, você consegue uma rentabilidade muito superior a um fundo de previdência. Então, se você aprende a investir o seu dinheiro diretamente nos tesouros, sem passar por um intermediário financeiro, que é o banco que vai sugar uma comissão para fazer isso, você vai conseguir um retorno muito superior, né? E você faz isso em 15 minutinhos por mês do sofá da sua casa, com muita tranquilidade e com mais segurança, né? Com menor risco de calote do que se você passar esse dinheiro para o banco. Mas, por outro lado, se você quiser contratar uma previdência privada para usá-la para fins
de sucessão patrimonial e abatimento fiscal, é ok, né? Isso pode fazer sentido para o seu caso, sim. Só que aí, nesse caso, você procura uma previdência que tenha baixa taxa de administração e somente a taxa de administração, nenhuma outra junto, e que tenha aí um retorno, pelo menos no último ano, de no mínimo 100% do CDI, que é o principal indicador da renda fixa. E para você saber quanto seria esse 100% do CDI do último ano, você vem, por exemplo, aqui ó, no site da B3, que é a nossa bolsa de valores, ela tem uma calculadora de rentabilidade e aqui eu coloquei, ó, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia 25 de março de 2025. Então, se eu quero saber o CDI dos últimos 12 meses, eu coloquei a data inicial do dia 25 de março de 2024. Então, ele está pegando aí o CDI de um ano, de 100%, né, o percentual de 100%, e aqui um valor arbitrário aí de R$1.000. Então, quando você apertar o calcular, o site vai te dar esse valor aqui, ó, 11,16%, que é o valor do CDI nos últimos 12 meses. O seu fundo de previdência, para ter uma rentabilidade aceitável, deveria ser igual a essa aqui, de 11,16%. E como é que você vai encontrar essa rentabilidade do seu fundo ou dos fundos disponíveis de previdência privada para comparar com esse valor de 11,16%? Agora eu vou te ensinar isso aí. E vamos usar dessa vez como exemplo o site do Banco do Brasil, que é outro bancão onde as pessoas procuram muito frequentemente por previdências, né? Então, se você entrar aqui no site do Brasil Prev, você vai ver a parte de fundos e rentabilidade. Aí você desce um pouquinho aqui, ó, conheça os fundos da Brasil Prev. Se você não filtrar por nada aqui, ele vai te dar um total dos fundos dele com os nomes e algumas métricas aqui. Então, se você olhar aqui, ó, esse 12M é a rentabilidade nos últimos 12 meses. Lembra que o valor que a gente devia ter, né, para uma boa rentabilidade é de 11,16%. E se você descer, vai perceber que são pouquíssimos os fundos que têm uma rentabilidade superior ao 100% do CDI dos 12 meses, né? E se você quiser perder menos tempo procurando essa informação dos 12 meses, você sobe aqui, ó, e aí você tem como filtrar pelo 12 meses, né? Então ele vai dar aqui em ordem quais são os fundos que estão com um retorno nos últimos 12 meses superior, né? Então veja, por exemplo, aqui ó, já está melhor, já está 16. Se a gente pegar esse aqui, por exemplo, ó, que deu um retorno de 16,47% nos últimos 12 meses, você clica nele e aqui já te mostra, ó, tem uma taxa de 0,6, que é uma taxa bem melhor do que aquela de 3% que eu mostrei no começo do vídeo para você, né? Então você tem que aprender a fuçar nessas informações. Duas informações fundamentais para você escolher um fundo de previdência, se você quer ter um, é a taxa de administração dele e a rentabilidade dos últimos 12 meses. Só que não quer dizer que esse aqui é um fundo excelente. Depois que você olhou isso, né? Você olha também a rentabilidade nos anos anteriores. Esse fundo, por exemplo, aqui, ó, ele não tem rentabilidade dos anos anteriores, provavelmente porque ele foi criado muito recentemente. Só tem a rentabilidade do ano passado. Então você tem que aprender a olhar essas informações para não ficar escravo daqueles fundos que o gerente do banco está te sugerindo que podem só estar dando comissão maior para eles e serem péssimos em rentabilidade. Então entenda que eu não estou fazendo uma recomendação em vista nesse fundo especificamente de previdência, eu só estou te ensinando quais são as formas que você tem de escolher, né, de procurar os melhores fundos. Mas pode ser também que você que está me assistindo já tenha um fundo de previdência e que com essa dica do vídeo de hoje você foi lá no site e percebeu que a rentabilidade do seu fundo está péssima. E aí você está amarrado a esse fundo para o resto da sua vida? Não, você não está. Se você ainda não sabe, existe a possibilidade de portabilidade. Esse é um outro benefício das previdências, que você consegue migrar o valor que você tem nesse fundo de previdência para qualquer outro fundo, seja dentro daquele banco onde você está ou em outros bancos e corretoras também. Você pode fazer a portabilidade externa. E você precisa saber que é um direito seu fazer a portabilidade a qualquer momento, que você não paga nenhum real por isso.
Não incide imposto de renda porque não é um resgate do valor, é simplesmente uma migração para outra instituição financeira. E que o tempo que você já está naquela previdência, vamos supor que você já estava investindo há 15 anos nela, e esse tempo conta, obviamente, para diminuir o imposto de renda lá no resgate. Quando você solicita uma portabilidade para outro fundo, esse tempo migra junto. Então, assim, não há nenhum prejuízo em você solicitar a portabilidade, só benefícios. A qualquer momento, você pode procurar um fundo que esteja melhor do que o seu atual e solicitar a portabilidade. Então, olha que dica valiosa que eu estou te dando. Em suma, então, se você está procurando uma previdência privada como um investimento, larga a mão disso e vai aprender a investir de verdade, que o seu retorno vai ser muito melhor. Mas se você quer usar uma previdência para fim de sucessão patrimonial ou abatimento fiscal nesse momento, procure uma que tenha rentabilidade boa, não fique presa ou preso a uma previdência que está ruim só porque você não sabia que você podia migrar. Então eu espero que esse vídeo tenha te trazido informações importantes para você avaliar se a previdência privada é uma boa para o seu caso especificamente. Se você gostou dele, não esquece de deixar a sua curtida, ela me ajuda muito. E se você quiser me ajudar mais ainda e ajudar outras pessoas ao mesmo tempo, envia esse vídeo para outras pessoas que você conhece, da sua família ou amigos, para elas entenderem também se a previdência privada é uma boa para o caso delas. E se você quiser receber os meus próximos vídeos em primeira mão, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Então, muito obrigada pela sua atenção aqui e até um próximo.